aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Saiba que a vida é muito mais valorosa e não a ponha a perder. Viver buscando aventuras perigosas e esquecendo até mesmo de você. Olá, boa tarde. Bom, eu tava fazendo as coisas da minha vida, vivendo a minha vida, né? O meu dia normal de sábado, coisas de dona de casa normalmente, e pensando, né, na nossa semana, em tudo que eu postei essa semana, que foram coisas até bem íntimas, né? E eu tava do nada, assim, me veio um insight, né, do que a internet acabou causando em mim numa época onde eu estava com a mente fragilizada. E aí eu falei, olha, eu acho que eu vou ligar a câmera e vou começar a filmar, vou fazer uma live, porque é legal a live porque a gente acaba deixando depois gravado. Oi, Eli! Linda! Me confirma se meu áudio tá bom, por favor, já que você tá por aqui. Já quero te usar. E, e aí eu estava... E aí eu falei, não vou filmar não, vou fazer uma live, porque aí depois eu já deixo salvo, mesmo se, né, as pessoas não puderem participar, eu deixo aqui salvo e gravado. Eu tava pensando assim, o que a internet ela tem feito conosco? Nós que estamos, né, eu falo porque eu tô tratando minha mente, tenho feito terapia já há 1 ano e 8 meses, mais ou menos. E obrigada, Eli. Obrigada, meu amor. E eu tava lembrando de quando eu tava com depressão ainda. E eu comecei a assistir, né? Era minha forma de me distrair, de sair da minha caverna, era assistir tutoriais de maquiagem. A maquiagem me ajudou muito na época da depressão, me ajudou muito a me distrair e sair daquele estado de desânimo, né? De falta de vitalidade. E eu entrei, né, de cabeça nesse mundo de blogueiras, né? Então comecei a assistir muito tutorial de maquiagem, aqueles vídeos de recebidos, aquela coisa ostentativa, porque, né, as pessoas elas têm mania de mostrar na internet só aquilo que é muito bom, que é muito incrível. Então eu ficava ali me alimentando daquilo, apesar de estar vivendo numa realidade psicológica muito dolorida, muito triste, né? Muito doente. E aquilo, no momento, fez bem, né? Me fez bem, me distraía, me tirava alguns sorrisos, me incentivava a eu me maquiar. E quando a gente se maquia, quando a gente começa a cuidar da nossa pele, de nós, né? Isso ajuda muito com a autoestima, com você se sentir bem. E só que aí hoje, né? Hoje em terapia, melhorando, né? Buscando melhorar, sabe o que eu percebi? Eu percebi que aquilo afetou a minha mente de uma forma que tá sendo um pouquinho difícil reverter em nível psicológico. Por quê? Porque hoje, pra mim, é complicado eu entender que a vida é muito difícil e que eu preciso fazer algumas modificações se eu quero que as coisas deem certo. Nossa, Tamires, mas que coisa idiota, isso é óbvio.
É óbvio na teoria, mas na realidade, quando você acaba adquirindo algumas crenças de que, nossa, que coisa fácil, né? Talvez um dia seja fácil para mim também. Quando você começa a só ver que as coisas são boas, bonitas, e você tem aquilo como a sua. Você se identifica em um nível muito profundo, né, com aquilo, a sua mente ela começa a se adaptar de forma a acreditar que do nada um milagre pode acontecer e de repente você vira a uma pessoa rica que não tem nenhuma privação. E aí, quando você chega nesse nível de imaginação, porque, né, tá tudo ali na sua mente, e você vem para a vida real e você percebe que, na verdade, isso é só uma ilusão, que, na verdade, a vida ela só se movimenta quando você se movimenta, aí vem a frustração, aí vem o desânimo, e você começa a ter sensações, você começa a achar que aquilo é muito grande e eu não vou conquistar, então eu nem vou tentar. Eu não sei se eu tô sendo clara, mas é que a minha mente ela não é muito clara. Mas é assim que eu me sinto, né? Agora que eu tô melhorando e eu tô me colocando em movimento para conquistar, né? Às vezes eu penso, nossa, fiquei 5 anos paralisada, e se eu tivesse a mentalidade que eu estou adquirindo hoje, há 5 anos atrás, onde eu estaria? Só que, infelizmente, né? Se eu voltasse no tempo agora, neste momento, voltasse há 5 anos atrás, eu faria exatamente as mesmas coisas, porque eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então, aquilo que eu passei durante 5 anos até agora criou em mim o impulso necessário, a motivação necessária para que eu aprendesse tudo isso que eu sei hoje. Que talvez se eu soubesse antes, eu faria diferente. E talvez estivesse em outro nível. Então, é muito triste, né, Eli? É muito triste a gente ter que aceitar que, nossa, se eu tivesse essa mentalidade antes, eu estaria em outro lugar agora. Mas é necessário que a gente aceite, porque o passado, ele não existe mais. O passado já foi. O passado, ele é algo que tudo que eu passei durante 5 anos, que hoje eu estaria incrível se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não saberia, eu não estaria, né? Eu não teria conquistado, porque eu não vivi tudo que eu vivi. As experiências que eu vivi me transformaram no que eu sou hoje. Então, é muito doido hoje eu perceber que simplesmente os inputs, né, aquilo que eu estava me alimentando na internet, né, de coisinhas fofas, de maquiagem e de ostentação, hoje tem uma consequência psicológica que me afeta, porque acaba, quando eu tenho essa crença tão enraizada e tão forte em mim, e é tão difícil quebrar, é muito difícil quebrar um padrão, né, de crença e de rotina, porque tem a ver com procrastinação, com não acreditar que sou capaz. A gente... É muito difícil. E aí você fica nesse looping de, nossa, eu tenho muito potencial. Tem dia que a gente acorda assim, né? Eu tenho muito potencial, eu sou incrível, maravilhosa, vou lá e produzo, uau! E acabo, né, gerando até resultados interessantes. E aí chega no outro dia, meu Deus, mas essa caminhada vai ser muito longa. Essa caminhada vai ser muito distante. Por que eu não consigo ter aquilo que tal pessoa tem sem
ter tanto esforço, só que eu não sei o esforço que aquela pessoa teve para ter tudo que ela tem. É muito doido, mas é verdade. E é por isso que, né, às vezes as pessoas podem olhar as minhas postagens e o que eu falo e pensar assim: por que que você tá falando sobre isso? Por que que você tá se expondo dessa forma na internet, né? Por que você não é só mais uma na multidão e posta sobre superficialidades, né? Porque a internet é isso. A internet, né, em sua maioria, é sobre superficialidade, é sobre o como a morte do outro nem faz tanto efeito assim mais na sua vida, porque a gente vê tanta banalização da dor do outro, da morte, da alegria, do amor, que acaba, você se alimenta tanto daquilo, que aquilo acaba sendo a sua realidade. Então, a gente tá se alimentando de muita superficialidade e isso afeta a nossa vida, afeta as nossas decisões e afeta o nosso percurso aqui nessa terra, né? Afeta a nossa trajetória totalmente. Deixa eu ler o que ele falou, com certeza, mas agora não temos desculpa. Agora não temos desculpa. Agora que temos essa mentalidade, né, despertada, a mentalidade abriu, despertou, estamos em outro nível de consciência. E aí é assumir a culpa se não chegarmos lá, né? Às vezes, aonde a gente quer chegar, não é pra gente chegar. Às vezes é pra gente chegar em outro lugar e a gente insiste naquilo e acaba não dando certo. E tudo bem. Mas a partir do momento que você não chega porque não quer, porque você inventa desculpas, né? Como acontece muitíssimo comigo. Eu tenho um sério problema com procrastinação. Seríssimo, seríssimo. Precisa criar lá os problemáticos com procrastinação anônimos, PPA. Porque, nossa, é muito difícil pra mim. Eu preciso reprogramar o meu cérebro para ser quem eu gostava de ser antes, uma pessoa super ativa, que ia lá, fazia, conquistava, sem medo de errar. E aí você entrar numa caverna durante tanto tempo, quando você vai sair, né, é aquela coisa da caverna de Platão lá. A minha realidade ela era tão distorcida na época da depressão, eu vivia para suprir as minhas necessidades mais básicas e mais as minhas necessidades mais nossa, eu esqueci a palavra. As minhas necessidades mais básicas de vida mesmo, né? Era uma luta me levantar da cama, eu tinha que me alimentar, eu tinha que fazer algumas coisas na casa, porque se eu não fizesse, né, não andava, apesar do meu marido e o Kleber me ajudarem muita coisa. Então, era uma luta, era como matar um leão por dia para suprir as minhas necessidades mais viscerais, né? Aquilo que me faria sobreviver. Então, eu estava lutando exatamente só para sobreviver. E aí você sai da caverna de Platão e tem um mundo de possibilidades, né? Que você sabia que tinha antes, mas acabou, né, ficando tanto tempo naquela realidade ali tão isolada, que você, para se adaptar a esse mundo de possibilidades, para você se adaptar a esse mundo de possibilidades, você fica pensando, meu Deus, acho melhor eu voltar para minha caverna. Porque esse mundo de possibilidades, de conquista, é muito difícil para mim. E até que eu me adapte, acho que é melhor eu desistir. Então, a nossa mente, até que ela se adapte a novas rotinas, né, tente, né, readaptar a crenças novas, quebra de crenças que me limitam, né? É muito difícil. É necessário uma verdadeira reprogramação mental
dia a dia, né? O nosso cérebro, ele funciona e ele se adapta através de repetições, né? Então, quanto mais você repete uma função, uma música, uma leitura, o que for, o nosso cérebro, ele se adapta e aquilo passa a ser normal, passa a ser um padrão. Então, e as rotinas são assim, as crenças são assim. E aí, mas é muito difícil, porque é um treinamento, né? Quem começa a ir numa academia, por exemplo, sabe o quanto dói você começar ali a trabalhar a perna, trabalhar o braço, né? Aquelas abdominais, até que elas deem efeito, né? É uma insistência de dias e dias ali insistindo. Com o nosso cérebro é a mesma coisa e é muito difícil. Então, eu me alimentei tanto de superficialidade na época da depressão, que agora quando eu saio dessa caverna e eu vejo que existe um mundo de possibilidades e que se eu me esforçar, eu conquisto, né? É muito difícil, porque eu não estou adaptada. O meu corpo não está adaptado. O meu cérebro, mentalmente, eu não estou preparado. Então é muito importante que eu, né, esteja na terapia e esteja me alimentando, né? Quais são os inputs que eu estou, pelos quais eu estou me alimentando? O que eu estou comendo? O que eu estou seguindo? O que eu estou assistindo? O que eu estou vendo? O que eu estou aprendendo? Se eu continuar só assistindo blogueirinhas superficiais, provavelmente eu não vou sair dessa caverna aonde eu entrei na época da depressão. E eu vou continuar acreditando que o mundo é lindo e que um dia vai cair aqui um príncipe encantado na minha frente, trazendo um pote de ouro, e que vai ser assim. E óbvio que não é. Então, quando me perguntam, por que você posta sobre as suas dores, né, na internet? Por que você posta sobre a morte da sua filha? Por que você posta, às vezes, sobre o aborto? Por que você fala da depressão? Por que você falou, essa semana eu falei sobre como eu postei algumas situações em que eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Por que eu posto sobre isso? Porque eu me lembro quando eu estava na dor, quando eu estava me sentindo muito triste e achando que não havia possibilidade de melhora para mim, na minha mente, né? A depressão é isso. Ela tira a sua vitalidade, ela tira a sua esperança, né? E eu entrava na internet e eu só via coisas incríveis, maravilhosas, pessoas sorridentes, ostentação, e recebidos, e maquiagem, e o amor é lindo. Isso é muito complicado para quando você está na dor. Hoje eu sei, hoje, né, eu tenho as consequências disso, de me alimentar só disso. E como dói quando você está na dor e você busca uma identificação. Identificação é algo que é extremamente importante para os seres humanos. E é tão interessante que quando você, por exemplo, eu tive um aborto e até eu ter um aborto, eu não sabia que existiam milhares e milhares de mulheres no mundo que já tiveram um aborto, né? Pode acontecer com qualquer um de vocês. Alguém que se forma em medicina e até aquele momento não sabe como que funciona um hospital e como interagem os médicos assim como ele. E aí a pessoa passa a ser médico e ela passa a viver naquele ambiente da medicina. Então, até eu ter um aborto, eu não sabia que existiam milhares de pessoas que tinham passado por um aborto. Então, o ser humano, ele precisa se identificar, né, para se sentir bem, para se sentir confiante. Então, por que eu posto sobre as minhas dores? Por que eu falo, como eu postei ontem, né, o dia internacional, o dia oficial de
combate de combate ao suicídio, né? Nós estamos no Setembro Amarelo. Por que ontem eu postei que eu já tive uma experiência de automutilação? Porque alguém que está passando por aquilo naquele momento vai chegar no meu perfil e vai pensar assim, olha só, existe mais alguém que está passando isso que eu estou passando. Porque quando a gente está na dor, eu não sei vocês, se alguém aqui já passou por isso, já teve depressão, já teve algum problema assim psicológico, na nossa mente, para nós somos a única pessoa que está passando por aquilo. Então, quando eu entro na internet e eu só vejo coisas incríveis e maravilhosas, isso só reforça o que eu sinto. Então, se reforça o que eu sinto, me faz sentir muito mais mal. Entenderam? Por isso que é importante essa identificação de que existe mais pessoas passando por isso, existem pessoas que já venceram essa situação e olha, essa pessoa passou, ela tá bem, eu posso chegar lá, eu posso passar por isso, eu não vou morrer e eu vou vencer assim como essa pessoa. Então, eu acho de extrema importância postar sobre as dores, porque quando a gente posta só coisas boas, tem muita gente que ainda tá nessa trajetória de dor, não alcançou ainda o mesmo nível de qualificação que eu estou. Então, quando ela chega na internet e só vê coisa boa, ela pensa, nossa, minha vida é uma droga mesmo. E tem gente que não se importa, tá? Tem gente que vai olhar pra isso e vai falar, que se dane, cada um com seus problemas, eu vou postar minha ostentação e é isso, minha vida é essa. E cada um com a sua missão, né? Eu tenho pra mim que a dor que eu senti, a dor que eu tive, ela foi tão forte, tão, né, ruim. E eu quero mostrar para as pessoas que o que eu venci, elas também podem vencer. Talvez eu não saiba ainda fazer isso de uma forma, né, incrível e satisfatória, mas é isso que eu penso, é isso que eu quero fazer neste momento. E é isso que eu vou fazer, da melhor forma que eu puder. Então, a gente tem que parar de se comparar e pensar, ai meu Deus, o que vai fazer meu Instagram crescer mais, né? A gente tem muito isso hoje, ainda mais agora com o isolamento social, que tudo migrou pro Instagram, né? E eu não tô vendendo nada aqui, eu já vendi coisas aqui, eu posso vender um dia, mas o meu foco principal nesse Instagram é falar sobre mim, é falar sobre a Tamires, que é uma pessoa incrível e maravilhosa, né, linda, mas que também é maluquinha, que faz um monte de coisa, que eu tenho certeza que tem gente que começou a me seguir agora, que não sabe que eu sou artesã, que eu sou design de interiores, que eu cuido de plantas, de suculentas, eu vendo suculentas, que sabe que eu faço biscuit, que canto, que sou esposa e sou irmã-mãe. Então, assim, essa sou eu. Talvez alguém aí, né, aí fora, seja assim maluquinha como eu, e entre na internet e vê aqueles feeds incríveis e lindos, ou feeds, né, profissionais e tal, e pense, meu Deus, eu tô fora da caixinha. Eu tô totalmente fora do padrão, né? O quão inadequada eu estou. Como eu já me senti, como eu me sinto muitas vezes. Mas eu gosto de pensar que aí do outro lado, seja onde for, tem alguém que vai olhar pra mim e vai falar, essa menina é maluquinha, eu acho que eu gosto dela, eu acho que ela é parecida comigo, isso me faz sentir bem. Então, o meu plano aqui é esse, tá? Talvez um dia eu venda, estou me preparando para estudar, para palestrar, para fazer algumas coisas, mas meu foco principal sempre vai ser ajudar alguém que naquilo que eu tô vencendo, naquilo que eu tô vencendo ainda, né? Não venci ainda. Acho que a gente só vence quando a gente morre, né? Nossa, finalmente venci, morri.
Vou ajudar alguém, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram. Eliane, a Eli tá aqui. Ai, oi, Rô! Tudo bem, linda? Às vezes precisamos falar das nossas dores, com certeza. Ajudar outras pessoas. Já sofri um aborto, minha primeira gestação. A minha também. Minha primeira gestação foi uma gestação que não evoluiu. Eu acredito porque eu levei uma queda, porque quando eu comecei a melhorar da depressão, como eu ficava só em casa, eu tinha problemas para caminhar depois, né? Que eu fiquei muito parada. E aí meio que eu tive que reaprender a andar. E aí eu levei 4 quedas terríveis e uma delas foi antes de eu descobrir a gravidez. Então, a gravidez ela não evoluiu. Aí, né, era um aborto retido, tive que internar, induzir o aborto, aquelas coisas, né? Então é muito ruim. Inclusive, é um luto não reconhecido, mas vale a pena falar sobre. O que, Eli? Perdi o foco do luto não reconhecido. Fala pra mim. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que linda, obrigada, meu amor. Multipotencial, multipotencial. Agora eu não consigo mais falar essa palavra multipotencial sem lembrar da Tati falando. Mas olha, é muito importante essa coisa da identificação. Porque, meu, como me afetou? Como me afetou? E principalmente se a gente tá na dor, né? Como os psicólogos falam, se você está na dor, tudo que você vê que tá fora da sua realidade, que é muito legal, que, né, em uma pessoa com a mente saudável pensaria, nossa, que interessante, vou chegar lá. Tudo que você vê quando você está na dor, que é muito legal, você olha e pensa, meu Deus, a minha vida é uma droga. Então, eu gosto muito de pensar nisso porque era como eu me sentia, eu não tinha inspiração, né? E na verdade eu nem buscava, né, essas coisas. Eu queria coisa para me distrair, para me divertir. Ah, o aborto, sim. Porque as pessoas tendem a dizer que nem nasceu. Então, eu sofri. Sofri bastante, foi bem ruim. E o pior que você ter que induzir um aborto, né? Uma coisa é o bebê sair. Apesar que dor é dor, né? Independente se a minha dor, a mesma coisa que eu passei foi a mesma coisa que outra passou, a minha dor é diferente da dela porque nós temos backgrounds totalmente diferentes, né? Somos pessoas totalmente diferentes. Uma das coisas que eu tô aprendendo na minha vida é não minimizar a dor de ninguém, né? Então, às vezes eu tenho essa coisa de comparar uma experiência com a outra e não é legal. Eu tenho que aprender que, mesmo se eu passei pela mesma coisa, a minha dor é minha dor e ela é real e ela é validada e a dor do outro também, né? Então é muito importante. Mas as pessoas que nunca passaram, elas realmente falam, né, que nossa, eu ouvi muita coisa. Ai, mas depois você é nova, depois você vai ter. E realmente, eu posso ter depois, mas eu perdi um bebê agora. Me deixa em paz. Não quero saber o que vem depois. Eu quero saber o que aconteceu aqui agora. É o que eu tô vivendo agora, né? E aí, quando minha filha morreu, então, sua filha morreu porque depois Deus vai te dar não sei o quê. Então Deus deixou minha filha morrer porque depois ele ia me dar alguma coisa? Eu não gosto de pensar assim. Odeio, na verdade, quando alguém fala. Aí, por exemplo, eu engravido de gêmeos daqui pra frente. E aí a pessoa fala, tá vendo? Sua filha morreu porque você ia ter gêmeos. Sabe, é umas coisas assim que você fica com ódio. Então, eu queria muito falar sobre isso aqui, para as pessoas, talvez, não que elas precisem entender, né? Mas é que eu acho que é importante, é importante que todo mundo tenha essa percepção de o que você é na internet, inspira as pessoas, seja para uma coisa boa, para que elas, né, se movimentem e melhorem aquilo que elas estão fazendo, seja para
inspira também para pro lado ruim, para que a pessoa se sinta um nada, né? Então, quando a gente fala de identificação, superficialidade, fala as nossas dores na internet, a gente vai atingir alguém. Então, se eu for só superficial, só postar coisinha bonitinha, incrível, pode ser que alguém seja atingido de uma forma a se sentir super bem e falar, nossa, que legal, quero ser igual ela, que legal essa vida e tal. Assim como pode ser que atinja alguém que vai falar, meu Deus, que vida boa que ela tem e a minha é uma droga. Então, não tem como prever, né, como as pessoas vão reagir a partir daquilo que nós postamos. Mas o que eu estou fazendo, o que eu quero, né, e isso é poder ajudar com aquilo que eu puder, do meu melhor possível, para ajudar as pessoas que estão aí do outro lado a acreditarem em si mesmo, a valorizarem a sua autenticidade, os seus talentos, valorizarem a sua singularidade, porque aqui na internet a gente tá todo mundo muito igual, tudo muito, né, figurinha repetida. Quem fala de relacionamento, fala de relacionamento igual. Poxa, vamos ser singular. Deus fez cada um de um jeitinho, com traços diferentes. Então vamos, né, aproveitar a singularidade, vamos usar os nossos talentos, vamos ser o melhor que nós podemos. E se nesse meio tempo a gente puder ajudar alguém, né, com um conselho, com um sorriso, com uma palavra, que seja assim, né? E é esse o meu propósito. Então eu queria vir aqui falar com vocês sobre isso. Busquem ajuda, estamos no Setembro Amarelo. Então busquem ajuda, se você precisa. Meu Deus, não tem psicólogo na minha região grátis, eu não tenho dinheiro para contratar uma terapia. Busque grupos que te apoiem, busque pessoas que entendam sobre o assunto, que vão te colocar, né, te integrar e te acolher, porque a identificação para o ser humano ela é muito importante. Então, se eu já tive depressão e vem alguém até mim falar sobre o que ela está sentindo na dor dela, na depressão, é muito mais fácil dela se sentir melhor, porque eu vou saber do que ela está falando. Então, eu acho muito interessante, eu acho isso muito importante, e o nosso cérebro, ele vai se adaptando, e a gente vai melhorando, e vai ajudando as outras pessoas, e é isso, é esse o meu foco, é esse o meu sonho, e é esse o meu propósito, ok? Era só isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, cheio de amor, alegria, paz, prosperidade, e que a graça de Deus alcance todos nós, onde quer que nós estejamos, que seja tudo que nós façamos, que seja para a honra e glória do Senhor, e que seja, né, de todo o nosso coração. Tudo que nós fizermos, seja na internet, seja no trabalho, seja na nossa casa, que nós venhamos fazer de todo o nosso coração. Nós venhamos saber controlar a raiva, igual eu postei essa semana sobre o controle da raiva, que nós venhamos saber controlar os nossos impulsos nervosos, que a gente venha amar ao máximo e que a gente venha ser feliz, porque em tudo isso Deus quer que nós sejamos felizes, Deus quer que nós estejamos uma experiência na terra feliz, agradável, de paz e de alegria, ok? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.